Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula. Essa é a nona videoaula do projeto Sistema Bibliotecário em PHP. E sou eu e a Verônica, os administradores do blog, tá? E essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, seguinte, na aula anterior a gente estava trabalhando com banco de dados, agora a gente começa a criar o layout do nosso sistema. E também vamos criar também um arquivo CSS para controlar a formatação. Então vamos lá. Primeiro passo, só abrir aqui, tá, gente? Agora dessa vez que eu vou estar usando aqui, ó, o Adobe Max S3, eu vou abrir o Dreamweaver aqui. Aqui eu vou pedir para abrir os arquivos, então só fazendo um caminho lá, ó. Nosso projeto, esse daqui, ó, projeto PTCEP 2012. Vamos abrir o arquivo config. Aí se eu der um Ctrl O, eu abro o arquivo index.php. Depois Ctrl O e vou abrir o último arquivo nosso, que é o index.tpl, tá? Ajeitando eles um pouco aqui, ó, só para melhorar. No arquivo index.php eu vou deixar somente o que é necessário, tá, gente? Ó, é que a gente fez teste no banco de dados para acessar informações, mas o que é necessário até então, essas linhas aqui no index.php, tá? Vou dar um Ctrl S aqui só para salvar as alterações. Aqui no arquivo index.tpl a gente usou aqui, mas depois a gente volta de novo. Então só vou apagar tudo que tem aqui dentro, ó. Vou deixar dessa forma aqui, tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Vou colocar como título da página aqui, ó, Sistema Bibliotecário CEP Itajubá. Aqui, ó. Bom, vou dar um Ctrl S. Deixa eu ver se o ISPHP. O ISPHP não está ligado ainda, então só ligar ele lá, ó. ISPHP 1.8. Só inicializar ele aqui. Só um minutinho. Beleza. Só espero inicializar o Apache. Aí se aparecer essa janela, pode fechar. Não quero uma versão mais nova. Inicializou tanto o Apache como o banco de dados. Vou vir nele aqui, ó. Cliquei com o botão direito, localhost aqui, ó. E ele trouxe para mim. Então se a gente for visualizar o projeto PTCEP 2012, agora não tem nada, porque eu apaguei tudo lá, tá? Olha só para vocês verem, ó. No index.tpl eu apaguei todo o conteúdo. Então se eu digitar aqui, ó, teste, dar um Ctrl S e vir aqui e apertar a tecla F5, lá, escreveu teste para mim lá, tá? Só que a gente vai criar a estrutura agora. Então olha só, gente, ó, no meu arquivo index.tpl não tem nada. Então vamos lá, vamos criar a estrutura, tá? Então segue comigo aqui, ó. Eu vou aqui dentro da estrutura, vou criar umas divs aqui para a gente poder controlar com o CSS lá. Então eu vou vir aqui, ó, div, aproveitando, tá, ó, div id, o identificador dele, eu vou criar ele como estrutura e fechei aqui, ó. Aqui eu vou colocar um /div aqui, já colocou automático minha. E dentro da estrutura, dentro da div estrutura, eu vou criar outros divisórios aqui, tá? Então vou criar aqui, ó, div id, e esse daqui a gente vai identificar como topo. Já vocês vão entender o que eu vou fazer. E /div aqui também. Vou criar um outro div aqui dentro, ó, div, como identificador, eu vou colocar conteúdo. E vou fechar aqui também. Vou fechar aqui com /div aqui. E aqui dentro também vou colocar um outro div, outro divisório, com o identificador de rodapé. Sem acento nem nada, tá? /div. Bom, aqui no topo, ó, só para vocês verificarem como vai ficar lá, ó, aqui no topo eu vou colocar onde vai a imagem. Aqui no conteúdo da página. Como todas as páginas vai ter um título, então vou colocar aqui, ó, H2, tá? Título. E vou fechar com H2 aqui. E na div rodapé, eu já posso até colocar aqui, ó. Vou colocar assim como rodapé: Sistema Bibliotecário CEP Itajubá.
Itajubá. Aí eu coloco aqui, ó, Centro de Educação Profissional de Itajubá. Como telefone, TEL é o 35, então 35 3621 -6200. Bom, foram as divs que eu criei, tá? No entanto, para separar, tá, gente? Olha para vocês verem, ó. Div estrutura. Aí tem a div topo. Fora aqui eu vou colocar um HR, que é uma linha, tá? Depois a gente faz ocultar ele. Aqui também, ó. Fora aqui eu vou colocar um div só pra gente visualizar lá. Um HR aqui, que é uma linha. E no rodapé não vai haver necessidade, não. Vou dar um Ctrl S aqui. Se eu mandar visualizar aqui, ó, apertar a tecla F5, olha lá para você ver, ó, onde vai a imagem, título, conteúdo, sistema bibliotecário. Bom, esse aqui vai ser a estrutura nossa. Então é só lembrando que eu criei quantos divisórios? A estrutura, que é a estrutura geral do meu sistema, e dentro da estrutura geral eu coloquei o topo, onde eu vou colocar uma imagem que vai ficar estática lá. A única parte dinâmica vai ser essa div conteúdo, ó, onde eu coloquei como H2 para o título, e o conteúdo vai aqui. Então até vou colocar uns 3 pontinhos só para indicar que vai conteúdo. E no rodapé, só para falar que o sistema vai ser para o CEP. Vou dar um Ctrl S aqui e olha só, apertei a tecla F5, está exibindo aí. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou voltar e aqui dentro do head, aqui, ó, pode ver que aqui é o cabeçalho, aqui, ó, head/head. Aqui eu vou pedir para chamar o arquivo CSS, só que não criei o arquivo CSS. Então vou só minimizar aqui, ó. Vou abrir o Windows Explorer, tá? Para abrir o Windows Explorer é a tecla do Windows e o E. Se você segurar a tecla, a janelinha do Windows, apertar o E, ele abre para você, tá? O projeto nosso, no seu está no C2 ponto, de vocês está no C2 ponto, arquivos de programas. Mas o meu aqui na minha máquina está no E2 ponto, arquivos de programas, ISPHP 1.8, na pasta www. E aqui eu tenho aqui, ó, projeto FTCEP 2012. Então eu vou aproveitar, ó, olha aqui, lembra que a gente criou? Eu vou aproveitar para criar duas pastas aqui, ó. Uma chamada CSS, onde vai usar arquivo CSS, e vou aproveitar para criar uma outra também, chamado imagens. Vou aproveitar, aqui na área de trabalho do meu computador, eu tenho aqui a imagem. E eu tenho uma que eu vou usar, que é de vocês pegam uma outra, tá? Logo sistema, essa aqui mesmo, ó. Vou dar um Ctrl C nele, vou lá no E2 ponto, arquivos de programas, ISPHP 1.8, www, projeto FTCEP 2012, imagens, e vou colar ela aqui, ó, Ctrl V, tá? Vou minimizar aqui, vou vir pro Dreamweaver. Eu estou no arquivo index.tpl, tá vendo que é onde vai a imagem? Então vou chamar um comando aqui, ó, em HTML. Então vamos lá, ó. img scsr o endereço, tá? O endereço vai ser esse, ó. Eu vou pedir para abrir o arquivo, ó. Então subindo aqui. Projeto FTCEP 2012, isso mesmo. Imagem. Logo sistema, ok. Gente, para não dar problema, ó, só apaga esse daqui, ó. Então vai ser assim, ó. O que eu tô falando para ele, ó? Eu sei que existe, só fechar aqui, ó. Existe dentro da pasta imagens que a gente criou lá, ó. Dentro do meu projeto existe uma pasta chamada imagem, onde tem um arquivo logo sistema, tá? Então olha só para vocês verem, ó. Dentro da pasta imagem barra, o nome do arquivo logo sistema e a extensão dele é PNG. Se eu der um Ctrl S aqui agora, for lá na minha página e apertar a tecla F5, ela pode ver que ele já trouxe para mim a imagem que eu quero. Então essa imagem vai ficar estática para todas as telas do sistema. Bom, vou aproveitar, já que eu criei lá, ó, só para confirmar aqui, ó, eu criei uma pasta imagem onde joguei o logo do nosso sistema, criei uma pasta chamada CSS. Vou vir aqui no meu arquivo, lembra aqui dentro do head aqui, então eu vou passar justamente comando para a gente chamar o arquivo. Então, como a gente não tem o arquivo ainda, eu vou aqui, ó, File, New. Vou mandar criar um arquivo CSS aqui, ó, CSS, não criar. Pode ver que não tem nada ainda. Vou aproveitar, vou salvar. Eu sei que não tem nada, vou salvar ele, ó. Vou dar um Ctrl S, ou senão vem aqui, ó, arquivo save, tá? Vou salvar ele dentro da pasta CSS e eu vou colocar o nome dele de style, que é estilo, tá? .css.
criei um arquivo. Claro, não tem nada ainda, mas agora eu consigo chamar ele aqui, ó. Vou falar o seguinte, ó. O comando então vai ser link. Depois você coloca help para ele fazer referência. Vai ser o que? O nosso vai ser esse daqui, ó. Style, aqui, ó. Folha de estilo, que é o nosso arquivo CSS. Depois você coloca aqui, ó, type. Que tipo que é? Texto CSS. Vai chamar um arquivo de texto CSS. E depois href aqui para fazer referência. Se eu olhar aqui, ó, eu sei que é nosso arquivo CSS. Acabei de criar um lá, ó, chamado style. Dou um clique em OK. E ele coloca. Aí aproveitando, ó, eu só tiro essa parte aqui, ó. Então eu sei que nosso arquivo style.css, só fechar aqui, ó. Nosso arquivo style.css está dentro da pasta CSS. Então se eu confirmar lá, ó, dentro da pasta CSS existe um arquivo chamado style.css. Bom, vou dar um Ctrl S aqui e vamos fazer o teste. Tá vendo a tag body, que é o corpo da nossa página? Só pra gente fazer um teste bem simplesinho. Eu vou colocar assim, ó. Bud. Fecha chave e aqui dentro, ó, vou chamar o comando background. Background, vou selecionar uma cor aqui, vou colocar uma cor azul, tá? Vou colocar essa cor azul, ponto e vírgula. Bom, antes de dar um save, não vou dar um save nesse arquivo não, só para mostrar, ó. Tá vendo que o fundo do nosso corpo, da nossa página está branca? Então vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl S. Então esse daqui, esse comando em CSS define uma cor de fundo. Tá, gente, ó? Barra asterisco, asterisco, barra significa comentário. Não faz parte do seu arquivo não, tá? Só para comentário, só para saber do que se trata. Deu um Ctrl S aqui para salvar as alterações. Aqui no navegador vou apertar a tecla F5. E olha só para vocês verem que ele já colocou uma cor de fundo. Ah, mas como que colocou? Porque olha só, no meu arquivo index.tpl, eu estou fazendo ele fazer referência àquele arquivo nosso, ó, index.css. Então, ele está chamando esse arquivo e por enquanto só coloquei que é um background, que é uma cor de fundo. No entanto, se eu trocar aqui, ó, para uma outra cor, ó, estou separando. Então, a gente está mexendo com a parte de formatação, tá? Se eu colocar uma cor vermelha bem destacada aqui, ó, ponto e vírgula, Ctrl S, olha lá para vocês verem no nosso sistema, ó, ficou vermelho, tá? Só que eu vou aproveitar, voltar para a cor azul. Se não me engano foi essa daqui que eu usei. Ah, depois nem troca, tá? Ctrl S e olhando lá no meu sistema, F5, tá? É um azul, tá? Bom, seguinte, vamos aproveitar então, só para recapitular aqui, ó, nosso arquivo index.tpl, a gente criou a estrutura do nosso sistema, onde tem a div estrutura, topo, já linkamos uma imagem aqui, conteúdo, onde vai o conteúdo e o rodapé. Então vamos aproveitar, vim aqui no arquivo CSS, vamos fazer as modificações aqui, ó. Primeira modificação que eu vou fazer aqui, ó, no corpo. Então bud é o corpo da nossa página, vou dar um display aqui, ó, display, 2 pontos, e vou colocar aqui, ó, em forma de tabela. Então se tiver que exibir alguma coisa, em forma de tabela. Fechei. Vamos aproveitar também, ó, olha só, se eu olhar aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo essas linhas aqui? Essas linhas é justamente esse daqui, ó. Tá vendo esse HR aqui, ó, para colocar uma linha. Então aproveitar, vamos ocultar ela, HR. Eu vou dar um display nela aqui, ó. Display. Eu vou colocar none aqui, ó. Nenhum, tá? Não quero que seja exibido. Ponto e vírgula. Como comentário que eu coloco aqui, ó. Desabilita a visualização da linha. Asterisco barra. Dá um Ctrl S, se eu verificar lá, ó, apertar a tecla F5 para atualizar meu navegador, já sumiu aqueles HR lá. Bom, voltando então. Bom, a estrutura, que é a nossa div principal, ó, pode ver que a div estrutura começa aqui e termina aqui, ó. Tá, ó, termina aqui, ó. Esse aqui que é o fechamento da div aqui, ó, estrutura. Então aqui na nossa div estrutura, a gente vai colocar assim, ó. Tralha,
estrutura, que foi o nome do ID, identificador dela. Se a gente for ver, ó, tô falando, fazendo referência à nossa estrutura aqui, ó. Estrutura, e vou falar o seguinte: nossa estrutura vai ter uma largura, então para eu trabalhar com a largura de 900 pixels, ponto e vírgula, e a margem dela vai ser margem left, margem esquerda de 20 pixels, ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S aqui, vou lá no meu navegador, vamos verificar aqui, ó. Pode ver que eu dei uma margem à esquerda aqui, ó, margem left, e já veio para cá. Mas seria interessante a gente colocar o conteúdo da nossa página no centro do navegador. Então, para a gente poder fazer isso, ó, vem aqui no Bud aqui, ó, eu ponho aqui assim, ó, margem, e coloco alto aqui, ó, ponto e vírgula. Dou um Ctrl S e verifico lá perto da tecla F5, ó. Não modificou ainda. Aí, ó, agora sim, ó. Pode ver que o conteúdo da nossa página, a gente usou margem alto, já veio para o centro do navegador, tá? E a gente definiu uma largura aqui, ó, de 900. Mas essa imagem que eu coloquei, essa daqui, ó, ela tá mais de 900. Então, vamos alterar ela também. Então, eu vou vir aqui no meu arquivo, ó, vou aqui no index.tpl. Tá vendo a minha imagem aqui, ó? Eu vou aproveitar, vou criar um ID para ele aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, img de imagem, imagem topo, tá? Topo. Vou dar um Ctrl S aqui, vou vir aqui no meu arquivo index e vou colocar aqui, ó, tralha img topo, que é o nome que a gente colocou lá, atribuiu lá, ó. Se eu colocar aqui, ó, a largura, vou fazer só um teste, tá? Ó, de 200 pixels com uma altura height aqui, ó, de 100 pixels, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e vou verificar se vai diminuir a imagem mesmo. Pode ver que eu diminuí. Agora eu controlo a minha imagem da forma que quiser. Então diminuir aqui, eu vou aproveitar só deixar ela aqui, ó, largura 900 e aqui 200, ó. Ctrl S, verifico lá, F5. Aí, ó, pode ver que agora sim ela está numa largura de 900, tá, gente? É o que a gente definiu lá. Bom, nas próximas aulas eu vou continuar definindo o arquivo CSS, que é o style.css, e trabalhando com o nosso index aqui, certo, gente? Então, só para poder terminar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informatictreinamento.blogspot.com. Tchau e até a próxima aula.